O estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, que trata dos bem-aventurados aflitos. E com certeza, quem está nas garras da loucura ou do suicídio está muito aflituoso. Vamos tratar sobre esse tema hoje. Então, nós temos que pensar primeiro nas escolhas que fazemos. Vamos imaginar o seguinte: imagine que, por qualquer motivo que seja, em vida pregressa, nós tenhamos feito muito mal. Vamos imaginar uma pessoa específica. Essa pessoa matou, roubou, destruiu lares, destruiu países, seja o que for. Ele fez muitos inimigos. E quando essa pessoa vai para o plano espiritual, ela vive um verdadeiro inferno. Por que ela vive esse verdadeiro inferno? Porque nós sabemos, como Jesus disse, a cada um conforme as suas obras. Ou seja, o plantio ele é facultativo, mas a colheita ela é obrigatória. Então, ao chegar no plano espiritual, essa pessoa de repente se encontra com seus inimigos que não a perdoaram e sofre muito, por um tempo considerável. Mas Deus é misericordioso, a misericórdia divina existe. E uma das maneiras melhores desta pessoa escapar dos seus algozes é justamente ela renascer, ela estar na carne. Por quê? Porque quando um espírito está encarnado, ou seja, está na carne, os seus adversários espirituais pouco podem com ele, a não ser que ele dê ouvidos e que as ações dele sejam para o mau caminho. Se enquanto a pessoa estiver encarnada, ou seja, viva, se ela focar em se melhorar, em fazer o bem, por mais mal que tenha feito no passado, ela começa então a trilhar novos caminhos, ela começa a ficar longe do alcance daqueles que a querem mal, por uma série de razões, principalmente pela sintonia, pela vibração. Então, vocês já devem ter visto, todos nós já vimos com certeza, aqueles desenhos animados que mostravam um diabinho e um anjinho, né? Um em cada lado do ombro da pessoa. E o anjinho está ali falando para ela ir para o lado certo, para o bem. E o diabinho está falando o contrário, quer que ela vá para o mal. E por que esse diabinho do desenho, é muito interessante essa menção até para as crianças, por que esse diabinho do desenho está falando para a pessoa ir para o mal? Porque na nossa vida, o tempo todo, nós temos escolhas como essas que estão aqui. Nós temos caminhos, nós temos portas que podem ser abertas, caminhos a serem escolhidos. E cada escolha que a gente faz, a nossa vida vai se transformando. E quando a gente escolhe, então, o caminho reto, ali a porta do meio, a gente vê que se representa o céu, né? Jesus já dizia que o caminho para o céu é uma porta estreita, né? O caminho reto da porta estreita, é o caminho mais difícil de ser seguido, porque o caminho da perdição é largo, é fácil de ser seguido. Quando a gente escolhe o caminho certo, nós estamos nos distanciando do mal, e nos distanciando do mal, nós estamos dificultando a influência daqueles espíritos que nos querem fazer mal. E o nosso tema de hoje é suicídio. O que o suicídio tem a ver com isso? Como eu falei, quando nós estamos encarnados e se somos devedores, o melhor local para estarmos é na carne. Porque o que esses irmãos podem fazer conosco é essa ideia na nossa cabeça, que nós podemos seguir ou não. Nós podemos dizer se a gente vai agir, né, pelo bem ou pelo mal. Se nós agirmos pelo mal, a cada vez que sintonizamos com o mal, nós abrimos mais o canal com esses inimigos espirituais que nos querem mal. E qual que é o prêmio maior que eles podem conseguir? O maior prêmio que eles podem conseguir é o suicídio. E por que o suicídio? Porque o suicídio é um crime terrível aos olhos de Deus, que é o autoextermínio. Mas a vida não é minha, eu estou tirando a minha própria vida. Não, a vida não é nossa, a vida é um dom divino. A oportunidade de estarmos encarnados aqui nos foi emprestada, e ela só deve ser tirada pelo Senhor, ou seja, no momento propício. Tem gente que está no planejamento de desencarnar com uma doença grave, que assim seja, ou por um acidente, mas tudo isso, nada é por acaso na natureza divina. O que é errado é justamente esse passo tenebroso que é o passo do suicídio.
E ao fazermos isso, nós estaremos imediatamente caindo nas garras justamente desses inimigos, que não mais poderão somente soprar no nosso ouvido coisas maléficas, mas efetivamente poderão fazer conosco coisas terríveis, porque nós teremos praticamente nos entregado a eles. É isso que vamos ver aqui. Então, qual caminho devemos seguir? O tempo todo temos que pensar nisso, né? Quais são as nossas escolhas, que caminho nós devemos seguir, para que a gente possa escapar da tentação. Vamos lembrar das palavras bíblicas: pedi e obtereis, batei, abrir-se-vos-á. E o pedir e obtereis serve para o bem ou para o mal. Se nós pedimos proteção a Deus, essa proteção nos será dada. Lembra que Jesus falou: orai e vigiai. Orai e vigiai é fundamental, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas o pedir e obtereis tem tudo a ver com o acerto ou com o erro. Então, quando a gente se coloca, quando a vida traz para nós situações que são provas ou expiações. Por que a gente está aqui? Expiação é quando efetivamente a gente fez algo muito ruim e que nós conscientemente desejamos, planejamos, vamos dizer, pagar esse crime ou esse pecado que nós fizemos, ou quando não temos condição de planejar ou pedir, a própria espiritualidade se encarrega de nos colocar em condições de pagar esse pecado, vamos assim dizer. Agora, é igualzinho a conta corrente. Se eu gasto mais do que eu tenho, eu começo a ficar em cheque especial, eu começo a dever e vai ser um problema enorme. Meu nome vai para o SPC, ninguém mais me empresta dinheiro, assim por diante. Nós temos também um balanço, uma conta corrente celestial entre o bem que fazemos e o mal que fazemos. Então, o tempo todo são as escolhas que nós vamos fazer. Então, o suicídio é também uma escolha terrível, mas é uma escolha. Quando nós falamos de suicídio, é que de uma forma ou de outra a pessoa buscou este caminho, que é efetivamente o pior caminho possível a ser trilhado. Então, nós estamos falando Obrigado. Orar e vigiar. Por que orar e vigiar é tão importante? Porque Jesus nos falou nessa passagem do orar e vigiar. A oração, quando nos colocamos em oração, nos sintonizamos com o bem maior, ou seja, nos sintonizamos com o que há de melhor, com o nosso anjo da guarda, com o nosso Espírito protetor, com Deus, nosso Pai, com Jesus, assim por diante. E é impossível que no mesmo cérebro dois pensamentos habitem ao mesmo tempo. Aí você fala: não, eu penso um monte de coisa ao mesmo tempo. Não pensa. É impossível pensar mais de uma coisa na mesma fração de segundo. Você pode pensar um monte de coisa rapidinho, uma atrás da outra. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós podemos treinar a nossa mente, devemos treinar a nossa mente para justamente pensarmos boas coisas, porque as nossas atitudes, elas são somente o reflexo do que primeiro a gente pensou. Então, se nós nos acostumarmos, que é o ideal, a buscar a inspiração divina, a buscar a sintonia do bem, nós vamos estar atraindo aqueles espíritos que estão ali para nos proteger. Agora, se a gente tiver o costume de cair em tentação, de pensar no mal, o que vai nos rodear são aqueles irmãos que vibram na mesma sintonia. E isso é muito importante. Nós temos que todo dia prestar atenção no que estamos sintonizando. Se a gente começar a prestar atenção, nós vamos perceber: poxa, hoje eu estou triste, ou eu tenho ficado triste continuamente. E a tristeza contínua é um perigo, que muitas vezes ela vai se desencadear no que hoje é tão famoso chamado depressão. E quando a gente está, entre aspas, no fundo do poço, é muito mais difícil sair de lá do que se a gente perceber que estamos entrando num caminho negativo e falar: opa, peraí, desse caminho eu quero sair. E como é que a gente faz isso? É justamente através da sintonia mental. Ah, mas peraí, eu estou triste, como é que eu mudo essa sintonia? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que nós todos aqui estamos juntos numa excursão, vamos para um shopping da cidade. Vamos dizer que nós vamos para o Flamboyant. Lá tem 7 cinemas, se não estiver enganado. Quando a gente vai no cinema, a gente olha, antes de entrar no cinema, aqueles cartazes. Tem lá 7 cartazes, certo? E pelo pôster do filme, pelo cartaz, a gente sabe
qual é o nome do filme, mas principalmente que tipo de filme que é. Então, vamos imaginar que cada um desses 7 seja de um gênero diferente. Vamos dizer que um deles seja um drama, o outro um filme policial, o outro uma comédia, o outro um suspense e o último lá um terror, por exemplo. Antes da gente entrar no cinema, antes de pagar o ingresso, nós sabemos que se eu quiser chorar, se eu quiser ficar deprimido, que filme que eu vou ver? O que vocês acham? Drama, né? Se eu quiser ficar com medo, que filme que eu vou ver? Terror. Se eu quiser rir, qual que eu vou ver? Não funciona? Não é simples. É um filme, mas mexe com o nosso sentimento. Ou seja, é uma ferramenta que vai nos ajudar a ficar pior, porque o que fica melhor depois de um filme de terror? Não fica. Agora, o que fica melhor depois de um filme de comédia? Você fica, porque você riu, etc. Então, nós temos condição de prestar atenção que existem ferramentas que nos ajudam na sintonia. Então volta aquela pergunta, mas eu estou triste, como é que eu saio disso? Um filme, por exemplo, é uma boa opção. O que a gente ouve tem muito a ver com o que a gente sente. Muita gente gosta de música, né? Vou colocar uma música animada. Agora, se eu for colocar um heavy metal, daqueles que o cara grita que você nem entende, com certeza boas vibrações você não está atraindo, entende? Então, vou ouvir um hino religioso, que ótimo, porque isso vai te elevar. Não, eu vou ouvir uma música clássica, que bom que isso vai te elevar. Então, a gente tem que começar a prestar atenção no que nos eleva e no que nos rebaixa. Nós temos em nossas mãos, ou nas nossas bolsas ou bolsos, um dispositivo que é incrível, que faz com que nós fiquemos numa montanha russa, ou às vezes no chão, ou muitas vezes lá em cima, no celular. Entende? E é tão perigoso isso, se vocês começarem a pensar, que passando o dedinho para cima e para baixo nas redes sociais, vendo o que está ali, nós somos bombardeados com sentimentos, com questões que nos geram sentimentos o tempo todo. Se a gente vê, por exemplo, um cachorrinho bonitinho brincando, isso nos alegra. Agora, se a gente vê um cachorrinho sendo atropelado, isso nos deprime. E a gente não sabe o que a gente vai ver quando a gente leva o dedo para cima ou para baixo. Pode vir qualquer coisa. Já pensaram nisso? Então, é extremamente perigoso, e nós temos que ter consciência disso, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós pensamos, o que nós falamos, quem convive conosco. Quem não tem aquele amigo ou amiga que é âncora, que quando chega perto fala assim, nossa, pesou. Ou aquele amigo, amigo ou parente que é um balão, ou seja, quando chega perto da gente fala, nossa, é bom demais estar com essa pessoa. Todos nós temos, entende? Não estou aqui dizendo que você tenha que cortar a convivência com a âncora, muito pelo contrário, porque muitas vezes você é o balão daquela âncora, você tem que ajudá-la, mas você tem que ter consciência que é você que tem que elevar aquela pessoa. Você não pode se permitir rebaixar ao nível dela, porque tudo questão de sintonia. Então, isso é muito importante que a gente esteja atento à sintonia. O que nós vamos sintonizar? Por quê? Porque nós atraímos aquilo que a gente sintoniza. E mais, nós estamos falando de algo muito importante, voltando ao tema, suicídio. Ninguém, não existe um suicida, nunca existiu um suicida que se suicidou sozinho. Não existe. O que eu quero dizer com isso? Ele estava rodeado de almas doentes. Ele estava rodeado de seres doentios, que foram atraídos por causa daquela frequência que aquela pessoa se submeteu. Agora vamos pensar na televisão comum, daquelas que a gente tem em casa, que a gente muda os canais. Vocês concordam comigo? Vamos dizer que tenho 10 canais de TV. Quando a gente pega o controle remoto, a gente não consegue assistir 2 canais ao mesmo tempo, certo? A gente sintoniza num canal ou sintoniza no outro. É impossível sintonizar em 2 ao mesmo tempo. O que quer dizer isso? É a questão da sintonia que eu estou falando para vocês. Esses irmãos doentes que nos querem puxar para baixo, eles estão num canal, numa frequência que a gente pode escolher sintonizar com eles ou não, ou simplesmente mudar de canal. E como que a gente muda de canal? Nós falamos, uma boa leitura, um bom filme, uma boa conversa, um bom amigo,
um andar na natureza, olhar para o sol, receber. Por que a pessoa que está com depressão às vezes fala: nossa, eu quero ficar embaixo da cama no escuro? Porque o sol ajuda a pessoa a sair do quadro depressivo. E aqueles que querem manter ela para baixo, colocam na cabeça dela: a melhor coisa é você ficar embaixo da coberta, debaixo da cama, no escuro, não saia, não converse, não fale. E a pessoa vai cedendo a essas sugestões, até eventualmente chegar à fatídica ideia de que, olha, essa vida é a única vida que você vai ter, depois você morre e nada acaba com essa vida que você acaba com o sofrimento. A pior ideia que pode existir é a ideia dos materialistas. Muitas pessoas materialistas têm esse tipo de pensamento, e aí tem uma surpresa terrível do lado de lá, se efetivamente caírem na ideia do suicídio. Então, a mente suicida. O suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que seu gesto produz naqueles que o amam. Como perde a capacidade de discernimento, apega-se-lhe como única solução, esquecido de que o tempo equaciona sempre todos os problemas, não raro, melhor do que a precipitação. A pressa nervosa por fugir e o desespero que se instala no íntimo empurram o enfermo para saídas sem retorno. Esse texto é muito elucidativo, mas é importante a primeira parte dele ali, que diz o seguinte: o suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. Ou seja, como eu falei, não existe um suicida, não existiu um suicida que de uma hora para outra fala assim: vou matar, pronto. A pessoa pode até pensar que é isso, mas ela passou por um processo. E é um processo que todos nós podemos passar. Que seja um processo de uma raiva extrema, ou de uma depressão terrível, de uma culpa asseverada, em que a pessoa não vê ou não quer enxergar saída. E acha, eventualmente, que o suicídio é a melhor porta. E, na verdade, é a pior possível. A literatura espírita tem diversos livros que contam sobre a experiência do suicida que se vê do lado de lá. E nós sabemos que nada é exatamente igual, ou seja, nenhuma pessoa vai passar exatamente pela mesma coisa, mas nos dá uma noção muito interessante. Então, uma das coisas que os espíritos nos narram é que, se alguém tem um planejamento encarnatório, e todos nós temos, o que é o planejamento encarnatório? É o básico da nossa vida, onde nós vamos nascer, quem vai ser nossos pais, as grandes coisas que nós vamos passar na vida, as nossas dificuldades, nossas alegrias, eventualmente com quem potencialmente vamos nos casar, quem potencialmente podem ser nossos filhos, e assim por diante. E uma das coisas pré-fixadas é quanto tempo na Terra viveremos. Por que isso é importante? Os Espíritos nos explicam que nos é colocado, nos é dado um tônus vital, ou seja, imagine de uma forma mais simples. Imagina uma bateria de celular. Você já viu aquele verdinho que vai acabando, vai ficando vermelhinho e acaba. Aquilo lá é o tempo que nós temos de vida, se a nossa morte for natural. Quando extingue-se, o nosso espírito se liberta de uma forma muito fácil do nosso corpo, assim que é para ser. Porque nós não somos seres encarnados que temos um espírito, ao contrário, nós somos espírito que temporariamente estamos no corpo. Então, se estamos aqui, nós sabemos que eventualmente vamos nos desconectar. E por que isso é importante? Então, falando para vocês, os espíritos nos mostram que uma questão de suicídio, por exemplo, em que a pessoa teria 10 anos a mais de vida, esses 10 anos que ela passa na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, muitas vezes ela está agarrada no seu próprio corpo físico. Então imagine a sensação terrível de ser enterrado vivo, porque você não consegue se deslocar do seu corpo físico, de perceber os vermes comendo as entranhas, sentir as dores disso, sentir os odores, as dores e tudo mais. E depois que se passa esse período, que nesse caso hipotético eu disse que é de 10 anos, o terror não termina ainda. Ou seja, efetivamente aquela pessoa cometeu um crime terrível e a própria consciência dela passa a rever continuamente o ato suicida,
como ela o fez, seja com um tiro, seja com um enforcamento, seja através do atropelamento ou pulando de um prédio, seja o que for, e revive aquele momento continuamente, ou seja, é um terror muito, muito prolongado. E todos nós estamos num processo evolutivo. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas para chegar na angelitude. Acreditem, todos nós, todos que vocês conhecem, a pior pessoa que você possa pensar, um dia será um anjo. Esse é o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma. Só que no meio do caminho a gente escolhe por quanto tempo vamos demorar para chegar lá. E quando acontece o suicídio, a pessoa não só para a evolução de onde ela está, como ela demora muito para poder voltar a subir, vamos dizer assim, a conseguir voltar na sua escala evolutiva. Existem casos, por exemplo, em um livro específico mostrou que uma determinada pessoa, depois de cometer o suicídio, demorou 3 encarnações, ou seja, nasceu, passou por um monte de coisa, sofreu horrores, desencarnou, mais uma, para conseguir chegar naquele ponto em que ela se encontrava antes do suicídio. E quando nós vamos nascer, como já foi dito aqui, os nossos tutores kármicos, o tutor kármico, você pensa o seguinte, que é como se fosse um técnico de encarnação, aquela pessoa que está ali para te ajudar, para te orientar, etc. Ele planeja, ou eles diversos planejam, várias coisas que podem acontecer na nossa vida para o nosso benefício, sejam as provas pelas quais nós temos que passar, e se vitoriosos formos, efetivamente vão evoluir, ou seja, expiação para ter que passar para pagar algum karma passado. E tudo isso está, imagina uma teia de aranha, tudo está interligado. Não é à toa que você está na casa em que você deveria estar, com o companheiro ou companheira que deveria estar, ou solteiro, ou os seus pais, os seus filhos. Isso não é à toa, não é aleatório. Tudo é organizado muito antes do nosso nascimento. Então alguém que deve ser, por exemplo, pai ou mãe de alguém, e que talvez a grande prova da vida dessa pessoa seja justamente essa maternidade ou essa paternidade, por uma série de razões pretéritas, essa pessoa tira a sua própria vida antes de ter tido a oportunidade, por exemplo, de ter sido pai ou mãe. Imagina um atraso que ela está impondo a si e as consequências disso a todas aquelas pessoas que direto ou indiretamente teriam algum tipo de contato com ela nessa vida. Então é impressionante, eu não tenho noção do problema que é o suicídio. Nós temos que estar muito atentos, porque existem suicídios diretos e suicídios indiretos. Essa imagem aqui atrás de mim, ela mostra muito bem isso. Ou seja, a forca aí seria um suicídio direto, é aquilo que a pessoa efetivamente faz com aquela consciência que eu vou me matar. Isso é um suicídio direto. Mas o suicídio indireto é extremamente perigoso e nós não nos atentamos a isso. Como é o suicídio indireto? É toda e qualquer forma em que nós abreviamos a nossa existência, às vezes inconscientemente. Se eu tenho vícios, por exemplo, nós sabemos que a bebida alcoólica, as drogas, sejam elas quais forem, não fazem bem nenhum à saúde, muito pelo contrário, fazem mal. Se eu abrevio a minha vida, mesmo sem ter a intenção de fazê-lo, existe uma responsabilização para isso. Eu não sei se vocês viram, quem não viu, assista, ou quem tiver a oportunidade, leia, que eu até prefiro, o livro Nosso Lar, por exemplo, de André Luiz. André Luiz não se matou, mas ele foi considerado um suicida indireto. Por quê? No caso dele, principalmente bebida. Entende? Que ele não era bêbado, ele era um médico, e etc. Mas algumas atitudes dele, mas principalmente a questão que ele explica no livro, o modo de vida dele acabou levando ele ao túmulo mais cedo, e com isso ele sofreu muito, num grau considerado suicida. Então nós temos que abrir muito os nossos olhos nesse sentido, porque se o suicídio é um crime tão terrível, às vezes nós estamos sendo suicidas indiretos sem saber, sem perceber. Vou dar um exemplo. Tem gente que fala assim, tem um negócio interessante. Uma pessoa está, vamos dar um exemplo para vocês, uma pessoa está numa ilha deserta, e é uma pessoa de muita fé, muito religioso.
E a ilha deserta, essa pessoa começa a orar a Deus, dia e noite, clamando: Senhor, me tire dessa ilha, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai me tirar dessa ilha. E de repente passa um navio, e o navio manda um bote, e o pessoal do bote fala: olha, nós estamos aqui, você não quer que a gente leve? Não, pode ir, porque Deus vai me salvar. Não tem dúvida, pode ficar tranquilo, Deus vai me tirar daqui. E continua com a fé, continua na oração, e passa o helicóptero, desce o helicóptero na ilha e fala: ó, nós viemos te resgatar, tirar. Foi Deus que te mandou? Não, eu estava passando e te vi aqui. Não, então você pode ir embora, que Deus vai me tirar daqui. 15 dias depois, essa pessoa morre na missão. E ele chega muito indignado na vida espiritual, considerado suicida, sofre horrores e fala para Deus: mas como, né, para Deus através dos seus prepostos, né, dos bons espíritos, mas como que Deus não me tirou? E falaram: como nós não tiramos? Nós que mandamos o bote e que mandamos o helicóptero, mas você não quis. Então essa historinha demonstra algo importante. Se nós temos condição de melhorar a nossa qualidade de vida, ou a nossa vida em si, não fazemos, a culpa é nossa. Hoje nós temos conhecimento suficiente para saber que temos que fazer exercício, que temos que tomar água, que não podemos beber, que não podemos fumar, que temos que ter uma vida saudável. Não adianta depois a gente falar: não sabia. Nós sabemos. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Desce e dá 3 voltas no quarteirão andando. Ah, mas eu não consigo andar, estou na cadeira de roda. Faz na cadeira de roda, porque esse movimento aqui, ó, vai fazer bem para o seu músculo. Ah, mas eu, coitadinho, não consigo. Então, atenção, cuidado para não se auto-coitadizar, né? Isso é um perigo. Então, encarnações posteriores ao suicídio. Peço desculpa que a letrinha está pequena, mas vou ler para vocês. Emmanuel afirma: é assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reintegrados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Segundo o tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congêneres, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira, a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Evidente, nem toda pessoa que tem câncer se suicidou, nem toda pessoa que é mudo ou surdo se suicidou, mas é regra que alguém que se autoflagelou, que se suicidou, venha encarnar com problemas justamente naquela área que ela auto-infligiu o autocídio, né? O suicídio. Ou seja, se alguém dá um tiro na cabeça para morrer, a próxima encarnação, muito provavelmente, ela ou ele virá com um problema mental seríssimo. Se foi por corda, né? O enforcamento, normalmente as vias respiratórias vêm comprometidas, um efizema, algo assim. Se a pessoa caiu do prédio, aí entra uma série de questões de problema de locomoção, de nanismo, etc., em virtude disso, entende? Então, por quê? Porque o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, além de sofrer horrores no plano espiritual, essa pessoa tem que efetivamente pagar na carne aquele mal que se auto-condenou. Então, é um problema sério. Agora, qual que é a vantagem que nós temos? A vantagem é saber que o amor cobre uma multidão de pecados. A lei humana prevê a remissão da pena e a progressão do regime em casos diversos, com bom comportamento, estudo e trabalho enquanto no cárcere. A lei divina informa que o serviço prestado na caridade com amor também redime os pecados. E nós vemos na história bíblica, nós conhecemos aí a história de Saulo de Tarso, né? E o livro que é fantástico, quem não leu, leia, maravilhoso, chamado Paulo e Estevão, que conta a história de São Paulo, São Paulo apóstolo, que era um judeu que perseguia os cristãos, mandou matar inclusive o irmão da sua amada, ele era cristão, e depois ele efetivamente encontra-se com Jesus, né? Fica cego com a presença de Jesus, fica cego por um determinado tempo, e depois ele vira o apóstolo que mais difundiu o cristianismo naqueles tempos. Então é fantástica, a história é fantástica, e é um livro de Emmanuel. Quem puder, Paulo Estevão, eu indico que leia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que mostra que
Todos nós estamos nesse planeta azul porque nós erramos muito no passado, senão não estaríamos aqui, acreditem nisso. Nós temos que começar por aí. A única pessoa que efetivamente andou por aqui e foi perfeito é Jesus de Nazaré. Se todos nós somos pecadores, nós não precisamos, é isso que é interessante na justiça divina, pagar os nossos erros com dores. Nós podemos pagar nossos erros com amores. É o que está dito aí: o amor cobra uma multidão de pecado. Então, existe, por exemplo, tem um caso interessante de um irmão do Chico Xavier, que ele, quando o Chico estava ainda em Pedro Leopoldo, ele organizava a fila das pessoas que iam ver Chico. E ele via que muita gente, muitas dores iam lá, ou seja, aquelas mães que perderam os filhos, muita gente ia muito dolorido ali. E ele conversava com aquelas pessoas justamente para tentar com que eles tivessem uma estada mais tranquila, não pesasse aquelas horas que ficavam na fila. E esse irmão veio a falecer. E Chico, foi dito para ele através de Emmanuel que aquele irmão tinha no plano encarnatório dele que ele teria um derrame cerebral e ficaria muitos anos preso na cama, completamente sem condição de se mexer mais, em virtude de crimes passados. Mas a pena dele foi atenuada justamente em virtude da caridade que ele fez, dentre elas muitas, essa de estar na fila ali ajudando as pessoas. Quer dizer, algo que a gente pensa, nossa, é tão pouco, não era tão pouco, era muito importante para aquelas pessoas que estavam ali sofrendo. E com isso foi atenuado a pena dele através da caridade que ele fez. Já Divaldo conta uma outra história muito interessante. Quem quiser depois procurar na internet, ele fala dessa história. Divaldo Franco teve uma irmã que já era casada, tinha um filhinho e que infelizmente se suicidou. E essa irmã, ele amava muito essa irmã dele, mas sabe que efetivamente ela cometeu esse crime e sabia, lógico, que ela iria pagar por isso. Mas ele teve uma ideia. Ele orou muito a Deus e pediu para que ele pudesse, através da caridade, amenizar o sofrimento dessa irmã. E como é que ele fez? Ele tinha um irmão em Feira de Santana, que era a cidade natal dele, que era delegado. Então ele já estava em Salvador, mas foi lá em Feira de Santana conversar com esse irmão e pediu que o irmão o levasse numa zona de baixo meretrício. E lá chegando ele viu cenas aterradoras. Ele pediu para conhecer as mulheres que tinham filhos e viu cenas aterradoras no sentido de que havia mulheres que estavam atendendo ali seus clientes, vamos dizer assim, e que as crianças delas estavam no mesmo quarto dormindo, ou seja, vendo aquela cena toda. E ele conversou com 10 mulheres e pediu para elas, para que elas permitissem que as crianças fossem levadas para o lar de caridade do Divaldo lá em Salvador, e disse para elas o seguinte, que em hipótese nenhuma as pessoas saberiam a origem delas, de onde elas vieram, que as mães a qualquer momento poderiam visitar essas crianças, desde que fossem com trajes apropriados, e que o objetivo era que essas crianças pudessem ser criadas de forma a não estar naquele ambiente pecaminoso. Ele conseguiu 10 crianças, e essas 10 crianças, nas palavras dele, eu tenho certeza que aconteceu, se tornaram cidadãos de bem. Então conseguiu tirar essas crianças daquela vida, e o tempo todo ele orava pedindo a Deus para que aquele benefício fosse revertido não a ele, mas sim à irmã dele. E ele fala que efetivamente foi concedido essa graça no sentido de que aquele benefício, aquela caridade feita atenuou as dores da irmã. A irmã reencarnou, foi como órfão para a casa de caridade dele. Ele tinha problemas orgânicos em virtude do suicídio. Viveu 6 anos e ele, acho que o Joana de Ângeles, que é a mentora dele, explicou essa sua irmã. Ele cuidou dela por 6 anos. 6 anos depois ela desencarnou. E após ela já encarnou, está bem e está encarnada. Então Divaldo conta essa história. Então é mais um exemplo de que o amor efetivamente cobra uma multidão de pecados. Para finalizar, eu quero contar para vocês a história do Senhor e dos jardineiros. Imaginem o seguinte: havia um castelo maravilhoso, um castelo incrível, e que dentro desse castelo as pessoas tinham tudo o que desejavam. Não tinham mais fome, não tinham mais frio, não tinham necessidade nenhuma,
tudo o que quisessem ali lhes seria dado, porque o Senhor era muito bondoso. Mas para conseguir chegar nesse castelo, esse Senhor ele exigia especificamente de cada pessoa que quisesse morar nesse castelo uma regra de ouro. Ele dividia a frente do castelo em duas áreas, e de 2 em 2 vinham os jardineiros ou as pessoas que queriam então viver nesse castelo. E esse Senhor dava um punhado igual de sementes de flores para essas pessoas. E o campo era muito grande, mas separadinho, cada um tinha o seu. E falava para essas pessoas o seguinte: olha, para entrar no castelo você tem que ter o jardim florido. O jardim tem que estar impecável, mas é difícil florir o jardim, porque para o jardim estar florido, as plantas têm que ser plantadas, têm que ser aguadas, as ervas daninhas têm que ser retiradas. Todo o cuidado precisa ser feito para que esse jardim fique bonito. Não pode haver preguiça, não pode haver descaso. Deve haver pouco descanso e muito trabalho para que se consiga algo assim. Se você não, quando você conseguir, você terá toda a condição de entrar no castelo. E aí 2 jardineiros fizeram cada um diferente entre si. O primeiro jardineiro ouviu as palavras daquele senhor e começou então a trabalhar a terra. O segundo jardineiro olhou aqui e falou: depois eu trabalho isso. Guardou as sementes dele. Só que o tempo veio e efetivamente um jardim estava começando a florescer, estava muito florido. E o que acontece com um campo fértil se não é tratado? As ervas daninhas, os espinhos tomam conta. Então, depois de muito tempo, aquele que tinha recebido também aquelas sementes chegou para ver o campo dele e falou: acho que eu vou mexer lá um pouquinho. Que olhou, ele viu que estava cheio de espinhos, enquanto o outro estava cheio de flores. E aquele que tinha flores foi recebido no jardim, e com um passe de mágica o Senhor tirava as flores, deixava o campo nu daquele que tinha flores e recebia outro jardineiro. E aquele que estava com os espinhos falou: não mexa nisso não, Deus me livre, muito difícil, não tem jeito. E o que recebeu o campo nu foi trabalhando novamente, se transformou no campo florido, entrou, e aquele outro ficava vendo dezenas, centenas de jardineiros sendo recebidos no Palácio do Senhor, e o campo dele cada vez mais os espinhos. Até que ele bateu a mão no bolso e percebeu que ele ainda estava com as sementes. E um belo dia ele resolveu então cultivar o campo. Só que foi muito, muito, muito mais difícil do que se ele tivesse cultivado o campo quando nenhum espinho havia lá. Então ele sangrou, se cortou, foi complicado, ficou doente, teve que se curar para voltar, para tirar todos aqueles espinhos, para então ter o campo liso e livre, ou seja, começar do zero, para aí ele começar a colocar sementes, regar, cuidar e ter o campo florido. E efetivamente ele conseguiu, demorou demais, mas ele conseguiu. E o Senhor o recebeu no seu castelo. O que quer dizer isso? Isso é igual à nossa vida, às nossas encarnações. O castelo do Senhor é estarmos mais próximos de Deus, é a evolução que nós almejamos e que somos merecedores dela, se e somente se, quando e somente quando nós fizermos por onde. E quando recebemos o campo livre, é a nossa vida. Nós podemos escolher plantar a semente ou deixar o espinho crescer. O problema é que nós vamos ter que colher, seja a flor ou seja o espinho. Então, quando alguém escolhe o caminho do suicídio, essa pessoa imediatamente está colocando o seu campo repleto de espinhos, que vai ter que tirar um por um a um. Então, o Espiritismo, as religiões sérias, o cristianismo, nos traz a certeza de que é somente através das boas ações que nós conseguiremos chegar na casa do Senhor, no castelo do Senhor. E mais, nos mostra que não há um fim com a vida, muito pelo contrário. Como está escrito na bibliografia espírita: viver, morrer, renascer e progredir sempre. Essa é a lei. E essa é a lei. Então,
nós temos que parar para pensar. Eu convido todos nós a refletirmos se nós vamos deixar que os espinhos cresçam do nosso lado, porque nós seremos os únicos responsáveis para retirar esses espinhos. Então vamos prestar atenção nas mínimas coisas: como agimos, como pensamos, como falamos, com quem estamos, para onde vamos, porque tudo isso influi no nosso plantio, tudo isso vai influir no nosso resultado. Então, muitas vezes cultivamos o culpismo, que é a culpa, né? Devido aos remorsos de não termos plantado as flores que deveríamos, simplesmente nos condenamos a deitar e rolar-nos no espinheiro para nos punirmos, tentando aliviar a consciência da culpa. De que adianta aquele jardineiro que faz isso? Ou seja, fica se martirizando: minha culpa, minha máxima culpa, mas não tira os espinhos. Não é por aí. Ou então cultivamos o desculpismo, que talvez seja ainda pior. Começamos a dizer que o vento que trouxe a semente, os espinhos, etc., que não temos nada a ver com isso. Enfim, quando buscamos a ação responsável ao perceber o espinheiro e assumimos que nós plantamos esse espinheiro, percebemos que a semente das flores continua em nossas mãos e que podemos então começar a plantá-las. E para finalizar, essa mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva: em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Não te proponhas desse modo a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combate dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Que Deus abençoe sempre.